ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito otimista com o futuro, eu também tenho as minhas ressalvas. Uhum. E aí, quando a gente fala sobre algo que é difícil de entender hoje, porque ainda é abstrato, Uhum. né? E como isso vai mudar a vida das pessoas daqui para frente, eu fico muito curioso de tentar pensar num jeito de poder educar os outros a respeito de coisas que eu julgo serem importantes. Uhum. Então, se já é difícil para a gente lidar com as coisas e a evolução do mundo como ele está hoje, se já é difícil para a gente se adaptar às mudanças que estão hoje aqui, digo, a quantidade de informação que chega para a gente, como a gente consegue filtrar, sabe, o que é merda do que é válido, do que vai me acrescentar. É muito fácil isso mexer, bagunçar a gente, né? Então, assim, como que dentro de todos esses desafios que a gente já vive, como que a gente consegue guiar as pessoas nessa revolução que está acontecendo para que elas estejam suscetíveis a abraçar essa mudança? Perfeito. E assim, ó, é uma questão assim importantíssima que você colocou e com uma solução que não é simples, principalmente no momento que a gente vive atualmente, né? É aquilo que eu te falei, a gente está vivendo a internet de 94 e você está querendo que as pessoas entendam a internet de 2020, assim, né? Então, assim, é um desafio homérico, eu diria, e que atualmente, assim, pode até se dizer que a gente vive um pouco desse Wild Wild West ali, né? Nesse mundo Web3, por quê? Porque se você não entende as repercussões de você ser proprietário daquilo que você tem, né? Ou seja, você não tem um intermediário, você não tem um banco para cuidar do seu dinheiro, você não tem um banco para cuidar do seu NFT. Então, se você enviar seu NFT para alguém que está fazendo social engineer, né, que é aquela coisa de enganar as pessoas conversando, ou se alguém hackear seu computador de alguma forma e conseguir enviar seus fundos, você perdeu, não tem para quem reclamar. Você é responsável por isso, né? Hoje eu estava vendo um vídeo justamente para essa conversa que a gente ia ter hoje, porque eu precisava de uma coisa mais fresca, assim, para eu poder chegar aqui e trazer informações que pudessem estar mais alinhadas com o que a gente entende o que é o futuro e de como a gente pode fazer com que isso seja palatável para as pessoas Sim. que vão estar assistindo. E eu vi um caso de um comediante americano que ele lançou o próprio token porque ele tirou, né? Ele entrou numa batalha judicial com, se eu não me engano, com o Netflix e retirou todos os vídeos dele do YouTube também. E ele lançou uma plataforma dele, onde lá, se você quiser assistir qualquer coisa dele, você adquirindo o direito de acesso, que é o token, que é uma coisa única, você, uma vez que compra o seu, é isso. Você tem ele. Você pode vender ele, mas é isso. Você tem aquele token, ele é seu. E ele te dá acesso à comunidade desse comediante, que é o Louis C.K. Né? E lá você tem todos os shows que ele já gravou, que ele já filmou, estão tudo lá. Você consegue assistir os filmes, as indicações de comediantes, as coisas que ele acha que são importantes, legais. E ali também não só tem esses materiais que são única e exclusivamente dele, você está pagando diretamente para ele. Perfeito, exatamente. Você não está pagando para um banco ou para uma instituição de pagamento que tira uma parte em si e repassa para ele. Você não está pagando Netflix, por Exato, exemplo, entendeu? também. Porque é isso, o Netflix ele paga para utilizar os direitos de imagem desse cara. Então, assim, ele pagou 2 milhões de dólares para poder colocar Louis C.K. lá. Só que quanto que o Netflix está ganhando, Em cima sabe? disso, sim. Então, tem muito disso. A gente está criando um canal no YouTube agora. Eventualmente, o YouTube vai virar para a gente e vai dizer... posso monetizar seu canal? E aí eu vou dizer, claro, porque é o que a gente quer no final das contas. Eu quero ser pago pela mídia que eu crio, pelo trabalho que eu estou fazendo. Mas o YouTube vai me pagar 20% do que ele vai arrecadar. Né? Que eu acho que é o que a maioria das plataformas faz no final das contas. Né? Tipo, ela paga sempre a menor parte. E ela fica com a maior parte, porque ela está meio que fornecendo a janela,
Perfeito. digamos assim. E aí, o que eu acho legal mencionar isso para as pessoas é que o NFT e essas novas tecnologias estão trazendo é a oportunidade de eu ser dono do meu conteúdo, de ser dono do meu material, de ser dono da minha imagem. Perfeito. Isso no caso de conteúdo, tá? Não tô falando no caso Sim. dos projetos de NFT, que, enfim, isso se ramifica para muitos outros lugares. Mas eu acho legal ponderar isso para as pessoas entenderem que não é uma foto. Exato, não deixe de ter uma foto. Exatamente. Eu ia dar o exemplo no desenvolver, né? Esse Aham. Community, por exemplo, que é um projeto que eu gosto muito, né? O que é além de ser um JPEG, né? O que te traz você participar dessa comunidade? Cara, é uma comunidade, por exemplo, é um projeto que ele é focado em engajamento. E engajamento é a coisa mais importante na Web3 e na Web2 também, para quem trabalha com Tudo, marketing. Engajamento é tudo, né? Então, eles trabalham com engajamento na Web3, em como fazer um board de empresas Web2 para Web3, como fazer os usuários da Web3 engajarem entre si. E é assim, eles trazem várias soluções impressionantes que não só conseguem, por meio de microeconomias ali, gerar pequenos valores para quem está participando, né, para quem está engajando. Então, as pessoas às vezes conseguem lucrar participando por meio de engajamento, como pelo fato deles fecharem parcerias com empresas Web2 e terem investidores, né? Então, eles estão, por exemplo, fazendo IDO, trazendo dinheiro para dentro da empresa para criar outros serviços ali dentro. O próprio NFT, ele ganha valor em cima disso, né? Então, o seu JPEG ele começa a criar valor baseado no que o projeto está trazendo para a sua comunidade, né? E o que a própria comunidade acha daquele projeto. Sim. E eu acho que assim, para dar um outro exemplo que eu acho que muita gente vai se identificar, imagina se você conseguisse vender o seu histórico de pesquisa no Google para as empresas. Perfeito. Porque elas estão pagando, assim, as empresas estão usando o seu histórico de busca para poder direcionar publicidade para você, para serem mais assertivos aos anunciantes deles. Só que você está oferecendo essa janela totalmente de graça. O Google não está te pagando nada para você estar sendo impactado por publicidade. Imagina se você recebesse centavos toda vez que você acaba clicando numa foto de uma reportagem no final de um site de notícia que aparece: olhe como Ronaldo está aos 51 anos. Ou você não vai acreditar o que aconteceu com fulano de tal. Perfeito. E você clica, e aí você clica, entra numa janela que você lê um testículo, você tem que clicar para ver a próxima, para você acaba clicando em diferentes, sei lá, 50 diferentes janelas para chegar lá no final e ver que a pessoa tá feliz e tá ótima, nada aconteceu com ela, mas você passou por 50 janelas, você foi impactada por 50 anunciantes diferentes e não recebeu nem R$1 por Perfeito. isso. E cada um desses anunciantes pagou por isso. E o Google ganhou com isso. Uhum. E você não ganhou nada por isso. Por quê? Porque tem vários intermediários, porque tudo isso tem um custo. Então, a gente está agora num lugar onde não tem intermediários, então os projetos eles podem trabalhar muito mais livremente. Claro que as responsabilidades aumentam, as dificuldades para você trazer coisas, né? Criar coisas nesse ambiente ainda é um pouco difícil. A gente está nesse início, né? Sim. Mas tudo que vai vir dali vai vir para ser muito disruptivo para esse mundo Web 2 que a gente vive hoje, né? Por isso que é aquilo que eu te falei, os bancos já estão trabalhando em cima disso. Então, assim, qual que é o futuro dos bancos em relação à blockchain? Cara, a gente vai ter o nosso cripto real, não vai demorar. E cada país vai ter o seu cripto dinheiro daquele país. Por quê? Porque mesmo sendo uma questão descentralizada, você pode fazer um sistema que você consegue controlar o que está acontecendo ali dentro. Então, se as pessoas começarem todo mundo a tirar dinheiro do país e trabalhar só com finanças descentralizadas, como blockchain, você está tirando dinheiro dos países, assim, né? Então, os países vão ter que fazer alguma coisa a respeito, né? Sim. A própria, acho que se não me engano foi a Nigéria, aconteceu alguma coisa, eu acho que foi a Nigéria, uma coisa bem interessante que foi o seguinte, tinha muita gente colocando dinheiro, né, em blockchain, né, em exchanges, e tirando do país, isso assim, chegou a impactar o país foi lá e proibiu fazer isso, aí que a galera fez mesmo, e aí ela teve que repermitir de novo, porque todo mundo estava tirando dinheiro do país, assim, porque viu que era muito mais estável. O Bitcoin, naquele momento, era muito mais estável do que a moeda daquele país. E isso, cada dia, se torna algo mais possível, né? Atualmente, a gente ainda vive uma completa relação entre
cara, juros americanos, entre tudo que está acontecendo globalmente, seja pandemia, seja o que for, isso impacta diretamente no Bitcoin, né? Uhum. Há quem diga que vai chegar um momento que não vai impactar tanto assim. Que se os Estados Unidos não for tão bem, isso não significa que o Bitcoin tem que ir também não ir tão bem. Então, cada dia mais, assim, isso tudo é um caminho a ser trilhado por pessoas, instituições, e é um caminho que traz muitos benefícios. Então, assim, por isso que as pessoas acreditam que esse caminho vai ser trilhado por muita gente, né?